Sim, Rodolfo. Sim, Ok, vamos começar então. Bom, nosso segundo estudo dessa nossa série atual é A Ponte sobre o Abismo. Esse é o título dele. Nós começamos na nossa última reunião com o primeiro estudo, foi dirigido pelo Fábio, e agora a gente dá sequência naquele estudo que nós estávamos vendo, que diz respeito ao caminho a Cristo, tá? Então, quem tem o livro aí, se você leu, ótimo. Se você não leu e quiser estar com o livro aí para dar uma olhada no capítulo também, marcar alguma coisa, fique à vontade. Bom, antes da gente entrar no estudo da Bíblia propriamente, vamos primeiro passar um pouquinho pelo contexto atual a respeito de algo que vai ser abordado aqui. Nesse capítulo vai ser abordado bastante sobre a condição atual do ser humano, tá? E vamos dar uma olhada como que a nossa sociedade, como que nós racionalizamos sobre a nossa condição atualmente. Bom, você consegue perceber mal? O mal é aparente para você? Eu acho Sim, que está muito fácil perceber mal atualmente, né? Fácil demais. sim. A gente enxerga o mal todos os dias, em diversos lugares, em situações absurdas onde você jamais esperaria encontrar mal ali. Bom, tem alguma notícia boa, então, se a gente enxerga o mal cada vez mais, né? Cada vez está mais fácil enxergar o mal. Notícia boa é que se existe o mal, se a gente nota o mal, é porque o bem existe. E aqui é bom a gente ter só uma ideia melhor acerca do bem e do mal. Se Deus criou todas as coisas, sempre surge aquela pergunta: então Deus criou o mal? Na verdade, o mal não é uma coisa que existe por si só. É da mesma forma que a escuridão, tá? A escuridão não existe. Você nota a ausência de luz. Sem luz está escuro, com luz está claro. Frio, a gente diz que está sentindo frio, né? O frio, conceitualmente, na física não existe. O que existe ali é uma menor quantidade de calor. E quando o meio em que você está com menos calor do que você está perdendo calorias para esse meio, você sente o frio, tá? Então, frio, ausência de calor. E da mesma forma, a gente pode entender que o mal é a ausência do bem, e o bem é Deus. Então, a gente tem ali, Deus criou o bem, Deus é bom, a ausência de Deus é o mal. Mas como que pode haver ausência de Deus se Deus é onipresente? A ausência de Deus aí a gente entende como nós agirmos de modo a impedir que Deus atue em nós, tá? Então, na verdade, não é que ele não esteja presente em todo lugar, mas é que a nossa natureza impede que ele atue em nós como ele poderia atuar. E essa nossa natureza que ela se estende para todo o universo que a gente pode olhar, tá? Deus ele não está, ele respeita os nossos desejos, as nossas vontades, ele nos dá a nossa liberdade e assim é que nós damos brecha para que o mal apareça. Bom, o que nós podemos observar aí em relação à nossa própria filosofia sobre esse assunto, sobre a condição da humanidade? Se a gente voltar lá para os filósofos aí já próximos do iluminismo, Thomas Hobbes, ele dizia que o homem nasce mal, com instintos de sobrevivência e devido a tais instintos é capaz de fazer qualquer coisa. E já a sociedade ela tem o papel de educá-lo, humanizá-lo e torná-lo sociável. Então, para o Thomas Hobbes, o homem é mau. A maldade está na natureza do homem. E o que deve ser feito para melhorar isso? A sociedade tem uma obrigação, que é educar o homem, humanizá-lo e torná-lo sociável, tá? Posteriormente, já no Iluminismo, né, Jean-Jacques Rousseau, ele disse aquela famosa frase lá: o homem nasce bom e o meio é que o corrompe. O homem nasce bom, a sociedade, que é má, o corrompe. Essa era a ideia já do Rousseau. Então agora já mudou um pouquinho aqui a compreensão, tá? Agora a culpa não é do homem, a culpa é da sociedade, a sociedade que está corrompendo o homem, ao contrário da ideia inicial. E se a gente avançar um pouquinho mais ainda, vamos lá para Nietzsche agora. Nietzsche ele disse que a culpa nada mais é do que um valor moral e histórico criado pelo homem e que precisa ser superado. Então a ideia do Nietzsche é que a gente deveria superar o que nos faz
nos sentir com remorso, que faz nos sentirmos mal acerca de situações. E de forma que, para ele, o homem é totalmente inocente por suas ações. Então, não é culpa do homem. Ele deve superar a moral, esses valores morais que foram colocados aí, que foram criados pela sociedade, pelo homem. Tá? Bom, e mais atualmente, como que está a coisa? Esse daqui é o pensamento dominante aí é, nos tempos atuais. Então, isso aqui foi de um artigo de psicologia escrito por um pesquisador lá da UFAL, da Federal de Alagoas, e eu extraí essa frase lá: o homem não nasce nem bom nem mal. Então agora já não tem mais certeza, né? Não é nem, antes era bom, depois, antes era mal, depois era bom, agora não é nem bom nem mal. Nascemos em uma sociedade marcada por regras historicamente construídas. Olha a presença do Nietzsche aqui, tá? Inclusive definidora do que é bom ou ruim. Então, o mal, na verdade, é uma coisa, uma invenção criada pela sociedade. Nós estamos criando ali, dizendo o que é bom e o que é mal. Essas regras são criadas, elas não existem por si, elas foram construídas e a gente está vivendo aqui preso a essas regras. E aí a gente pode pensar em se rebelar contra essas regras e querer abolir essas regras, ou você pode assumir um papel mais de ditador, querer impor as suas regras. Tá? Bom, esse texto que eu vou ler aqui, ele foi escrito por um ex-presidente da Associação Americana de Psicologia. Ele trabalhou bastante com relação à culpa, com tratar pessoas que sofriam, que tinham sofrimentos muito grandes em relação à culpa. E ele sempre foi, durante todo o seu trabalho, dessa ideia de que as regras da sociedade eram um problema, mas quando ele já estava com uma idade um pouco maior, mais experiente, ele escreveu isso daqui. Durante várias décadas, nós, psicólogos, víamos toda a questão do pecado e da responsabilidade moral como um grande pesadelo e proclamamos nossa libertação dele, como algo que marcaria a época. Mas, com o passar do tempo, descobrimos que estar livre nesse sentido, isso é, ter a desculpa de estar doente em vez de ser pecador, é cortejar o perigo de também ficarmos perdidos. Esse perigo é, creio eu, evidenciado pelo amplo interesse que há no existencialismo, o que estamos testemunhando atualmente. Tornando-nos amorais, eticamente neutros e livres, cortamos as próprias raízes do nosso ser, perdemos o nosso mais profundo senso de identidade pessoal e, com os neuróticos, nos vemos perguntando: quem sou eu? Qual é o meu destino mais profundo? Qual é o sentido da vida? E, aos 65 anos, o Robert Moore, que era professor lá na Johns Hopkins, nos Estados Unidos, também foi professor em Harvard e Yale, ele cometeu suicídio. E ele reflete aqui exatamente o que nós enxergamos na nossa sociedade atualmente, tá? Que é essa questão de estarmos agora perdidos, sem ter certeza sobre nada, sem conseguir tomar decisões. É isso que nós enxergamos na nossa sociedade atualmente, sem saber o que é bom e sem saber o que é mal. Ok, isso é o que a gente está vivendo atualmente, é isso que a gente observa na humanidade. Agora vamos para a Bíblia. Nós vamos começar nosso estudo lá em Gênesis ainda, lembrando que quando Deus criou o mundo, ele criou o ser humano, e o ser humano ali naquele momento ele era perfeito. Ele estava em plena harmonia com toda a criação, em harmonia com Deus, em contato direto com Deus. Os pensamentos do ser humano ali, eles eram puros e ele era atraído pela santidade. Ele tinha constante contato com Deus, estava próximo de Deus. Estava ali homem e mulher e a criação perfeita. Bom, acontece que isso não durou para sempre. Isso começou com um inimigo, um anjo caído. Deus deu à sua criação, ao ser humano, a liberdade de escolher, e este anjo, ele
aproveitando a sua liberdade, voltou-se contra Deus. Ele quis ocupar, na verdade, o lugar de Deus. Ele sentiu que ele poderia ser mais do que ele era. Um momentinho que tinha um problema com a projeção aqui. Ok. Então, o propósito dele acabou sendo de frustrar o o plano de Deus, da criação do homem. E então, o homem acabou sendo a peça usada por ele aí para atingir Deus. Então, Satanás, que é esse inimigo, ele tem como propósito encher a terra de miséria, de sofrimento e atribuir esses males à obra de Deus. E, nesse sentido, ele conseguiu convencer o ser humano do pecado. Então, a gente tem lá a narração lá em Gênesis, tá? Da primeira vez que o ser humano desobedeceu a Deus. Então, a primeira vez que ele tomou sua decisão contrária ao que Deus havia dito para ele. E aí entrou o pecado no mundo. O pecado que a gente tem simbolizado na nossa cultura atualmente aí pela fruta, pela maçã, né? No Éden a gente não sabe que fruta que era, o que era, mas havia lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, qual que é o conceito de pecado? Aqui a gente tem algumas passagens que você pode pesquisar aí que definem o pecado. Pecado nada mais é do que a transgressão da lei. Então Deus criou o mundo com leis, com regras. E ele tem as suas leis que espera que nós sigamos. E a transgressão dessas leis é o pecado. O pecado é fazer a nossa vontade em lugar da vontade de Deus. Bom, e o que o pecado causou? O pecado causou um abismo. Ele separou o ser humano, separou o homem de Deus. Então agora existe um abismo que separa o ser humano de Deus. E lá em Gênesis, no capítulo 3, onde é descrita a queda do homem, quando o ser humano peca, a primeira coisa que ele faz é tentar se esconder de Deus. Então ele tenta se esconder, porém Deus onipresente, né? Mas Deus chega e conversa com ele para ouvir do ser humano a sua explicação. Bom, como era o homem antes do pecado? Antes do pecado, ele tinha nobres faculdades e mente equilibrada. Ele vivia cheio de amor, do amor divino. Ele era um ser perfeito. Ele vivia em harmonia com Deus. Ele tinha pensamentos puros e desejos santos. Ele mantinha uma alegre comunhão com Deus. Isso era o homem antes do pecado. O que acontece com o pecado? Agora, a mente dele, que antes possuía nobres faculdades, que a mente era equilibrada, passa a ser uma mente pervertida. Agora o amor é trocado pelo egoísmo. Então, agora o homem tem amor por si próprio. Ele coloca a si em primeiro lugar. Agora, ele não é mais um ser perfeito, mas ele é fraco. Ele não possui força para resistir ao poder do mal. Agora ele está preso, cativo por Satanás, enquanto antes ele estava em harmonia com Deus. Ele não sente mais alegria na santidade e ele procura se esconder de Deus. Não consegue ficar feliz na presença de Deus. Essa foi a transformação na humanidade, de antes do pecado para depois do pecado. Bom, essa transformação, ela acabou sendo herdada. Então, toda a humanidade herdou essa transformação. Se nós lermos lá em Salmo 51, verso 5, ele diz lá que na iniquidade, Davi diz que na iniquidade a mãe dele concebeu ele, ou seja, ele já nasceu pecador. Ah, se nós lermos ali 1 João 1,8 e Romanos 3,23, a gente vai ter a confirmação de que todos pecaram. Agora eu vou pedir para que vocês puderem acompanhar e acompanhem comigo. Abram as Bíblias de vocês lá na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 2, no verso 13.
Vou ler então. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Opa, peraí, acho que eu passei a passagem errada aqui. É a próxima, tá? É o verso 14, não o verso 13. Então, o verso que está ali na projeção está errado. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora que o homem perdeu essa conexão com Deus, naturalmente, por si, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. As coisas espirituais agora são loucuras para o homem. Então, após a queda, após a separação de Deus, naturalmente existe essa separação total, de forma que o homem enxerga como loucura as coisas espirituais. Bom, imagine você agora, vamos fazer um exercício aqui e vamos imaginar o que seria se fosse permitido a um pecador estar no paraíso. Imagine um pecador lá no céu, entre os seres todos santos ali, na presença de Deus, com a natureza pecaminosa, como que ele se sentiria? O livro aqui, O Caminho a Cristo, ele descreve em detalhes, e eu vou procurar aqui para ler aqui. No segundo parágrafo, no meio do segundo parágrafo, começa ali a narração. O pecador não consegue ficar feliz na presença de Deus e evita a companhia dos seres santos. Se lhe fosse permitido entrar no céu, nem lá haveria felicidade para o pecador. O espírito de amor altruísta que domina ali, onde cada coração reflete o infinito amor, não despertaria o menor interesse em seu coração. Seus pensamentos, interesses e motivos seriam distintos daqueles que caracterizam os habitantes sem pecado que ali estão. Ele seria uma nota dissonante na música celestial. Importante agora. Para ele, o céu seria um lugar de tortura, e desejaria esconder-se daquele que ali é luz e fonte de toda alegria. Não é um decreto arbitrário de Deus que exclui os ímpios do céu. Isso daqui é importante. Deus não está excluindo os ímpios, ou seja, nós pecadores do céu, nós não fomos, o ser humano não foi retirado do paraíso por um decreto arbitrário de Deus, mas pela nossa própria escolha. Continuando aqui na leitura, eles ficam do lado de fora por se sentirem inadequados na companhia dos santos. Para eles, a glória de Deus seria um fogo consumidor. Prefeririam que logo viesse a destruição para que não tivessem de enfrentar o encontro com aquele que morreu para redimi-los. Essa é a situação atual do ser humano. Agora ele não cabe mais naquele lugar que ele já ocupou uma vez. Ele não consegue mais estar na presença de Deus. Ele possui uma natureza de querer se afastar da luz e procurar a escuridão. E agora, quando a gente faz isso, significa que, na verdade, nós estamos impedindo que Deus atue na nossa vida e estamos querendo tomar as próprias decisões acerca dela. E é aí que o mal entra na nossa história. E o que a gente pode fazer a esse respeito? É possível mudar essa situação? É possível mudar a situação do ser humano? Bom, a gente pode buscar educação. Podemos estudar sociologia, buscar melhores formas de convivência, buscar implementar isso. Nós podemos tentar melhorar a nossa cultura. Nós podemos exercer a vontade de fazer coisas que são corretas, tá? Exercer a vontade por uma moral qualquer que nós definamos como sendo boa. Nós podemos também nos esforçar para que a nossa convivência, que a nossa existência seja melhor. Porém, lá em Jó, capítulo 14, verso 4, está escrito: quem da imundície poderá tirar coisa pura? Ninguém. Se todos os seres humanos estão contaminados, eles herdaram essa natureza, significa que nenhuma ação própria nossa vai transformar o nosso coração.
Ou seja, nada disso, educação, cultura, exercício da vontade, esforço humano, tudo isso tem sua importância, é muito importante, é valioso, porém não pode transformar o coração humano. Isso não é suficiente para mudar a situação da humanidade. Bom, que tal se nós formos aí em busca de conhecimento teológico, então? Já que essa situação está acontecendo porque nós estamos separados de Deus, vamos buscar conhecer a Deus através do estudo da Bíblia, através do estudo da teologia. Você pode perceber o compassivo amor de Deus, pode perceber isso. Você consegue enxergar a benevolência e a bondade paternal do seu caráter. Você consegue também discernir a sabedoria e a justiça da lei divina. E o mais importante é que você consegue compreender que essa lei está alicerçada sobre o eterno princípio do amor. Olhando os textos, você consegue tirar essas conclusões. Porém, isso daqui não basta. Agora eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia lá no livro de Romanos. Vamos agora para outra carta de Paulo. Romanos, o verso 7. Desculpa, capítulo 7. Vamos começar lá pelo verso 16. Então aqui nós temos Paulo falando, Paulo que era profundo conhecedor de teologia, e ele diz o seguinte: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Verso 12 agora. Primeiro ele já disse, faço o que não quero. Então, para que ele siga a lei, que é boa, ele afirma ser boa, ele precisa fazer o que ele não quer. Significa que o que ele quer não é isso que está na lei. Então, a vontade dele, embora sendo profundo conhecedor de tudo isso, a vontade dele não é de acordo com a vontade de Deus. Verso 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então ele reconhece que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Porém, ele deixou claro que se ele fizer o que ele não quer, ele vai estar consentido com a lei. Agora o verso 14. O verso 14, nós lemos: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, com todo o conhecimento teológico, ele ainda revela ali que a sua natureza é pecaminosa, que ele foi vendido à escravidão do pecado. Agora vamos lá para o verso 24. Agora tem uma afirmação bem forte aqui de Paulo. Um clamor aqui, um lamento. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Bom, está claro aí que apenas o conhecimento teológico não é suficiente. Isso daqui não basta. Nós precisamos de uma transformação diferente. Nós precisamos de uma nova vida. Nós precisamos de uma transformação que venha de dentro para fora. Em João, capítulo 3, vamos lá para o livro de João agora, narra um encontro aí de Jesus com um líder religioso da sua época, Nicodemos. E lá no verso 3, João 3, verso 3, o verso 2, o Nicodemos havia feito uma pergunta para ele e Jesus, no verso 3, diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos já faz aquela pergunta: como pode alguém nascer de novo? Como pode ele, sendo velho, vai voltar ao seu ventre materno e nascer novamente? Bom, no verso 7, Jesus diz ainda: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus deixa claro que é necessário nascer de novo. Deixa eu voltar um pouquinho ali no verso 5, nos versos 5 e 6, Jesus diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então Deus descreve aqui uma conversão. Tá? Nós nascemos ali da carne, na natureza pecaminosa, mas importa também nascer do espírito. Como eu posso encontrar essa nova vida? Bom, João 1, verso 29, está bem claro como nós podemos nos livrar do pecado, né? Como que nós podemos encontrar a libertação desse cativeiro. Ela diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se referindo a Jesus. Atos, capítulo 4, verso 12. Ali deixa bem claro que esse não é um caminho, mas é o único caminho. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, a única pessoa que pode nos salvar é Jesus. A única libertação que nós temos do pecado, a única forma de transpor esse abismo é através de Jesus. Jesus disse também: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho para a conexão com Deus. Jesus, ele é ali a ponte que vai fazer essa conexão. A Bíblia ela usa em diversas vezes mas pelo menos duas vezes está bem claro isso, usa uma ilustração que se refere a uma escada que liga o céu à terra. Isso começa lá na história de Jacó. Jacó tinha enganado o seu irmão Esaú, tinha roubado a bênção da primogenitura. Isso nós estudamos lá quando nós estávamos na primeira parte do nosso estudo, nós devemos ter gravado ainda o estudo dessa parte. E lá em Gênesis, né, quando estávamos estudando Gênesis, e então Jacó foge, e ele está indo em direção aos familiares da sua mãe. E no deserto ele se sente sozinho e muito angustiado. E ele escolhe uma pedra como travesseiro e dorme. E ele tem um sonho que existe uma escada ligando a terra até o céu e os anjos sobem e descem por meio dessa escada. Então, essa escada, ela ilustra Jesus, que seria a ligação entre o céu e a terra. Então, agora, na nossa situação distante, caída, nós temos ainda uma ligação com Deus. E essa ligação é Jesus. Jesus é que faz essa ponte aí entre o que é terrestre e o que é celestial. A nossa natureza que nos separou totalmente de Deus não permanece, não mantém essa separação em definitivo, porque Deus, a própria divindade, elaborou um plano, o plano da redenção, um plano para que nós pudéssemos nos reconectar com Ele. Jesus é quem faz essa religação, por meio da morte de Cristo a que nós somos ligados. Nós pecamos, nós merecíamos a morte. Quando pecássemos, morreríamos. Isso foi o que Deus disse. Morte eterna, seríamos destruídos. Porém, o amor de Deus mudou essa história. Graças ao amor de Deus, ele escolheu ele mesmo pagar essa dívida. Então, ele enviou Jesus aqui para esse mundo para que morresse e nos reconectasse a ele. Eu vou finalizar essa exposição aqui com essa parábola aqui, que é uma parábola moderna, e ela nos ajuda a refletir um pouco sobre os planos de Deus para nós. Jesus, Deus, na verdade, não nos prometeu que sendo cristãos, que estando com Ele, nós não teríamos dificuldades no mundo. Davi, lá no Salmo 23, ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, nós vamos andar pelo vale da sombra da morte. Mas ele diz também: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A certeza que ele nos deu é de que ele vai estar conosco em meio a essas dificuldades. Em Lucas, capítulo 9, verso 23, Jesus disse: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Então, negue a sua vontade, negue a si. Dia a dia, todo dia, diariamente, tome a sua cruz e siga-me. Diz uma parábola que um jovem recebeu um convite para
fazer uma caminhada até um paraíso. E esse paraíso lhe daria tudo o que ele sempre quis, que ele sempre ansiou. Porém, para fazer essa caminhada, ele teria que transportar uma cruz. Então, ele recebeu essa cruz e iniciou a sua caminhada. Ele encontrou diversas outras pessoas que estavam fazendo essa caminhada, mas ele começou a sentir seu ombro incomodando ali com aquela cruz parecia pesada. Então, ele teve uma brilhante ideia. Já sei, eu não preciso levar essa cruz inteira. Eu preciso levar a cruz, mas eu posso adaptá-la. E ele resolveu cortar um pedaço da cruz. Ele cortou um pedacinho da cruz, colocou ela em cima do seu ombro, muito melhor, muito mais leve agora, e continuou caminhando. Caminhando, caminhando, mas logo aquela cruz ainda pareceu pesada. E aquela cruz que ele tinha recebido, por parecer pesada, ele resolveu cortar mais um pedaço. Cortou mais um pedaço daquela cruz. Continuou caminhando, mas agora ele começou a caminhar por uma subida muito íngreme, e aquela cruz ainda incomodava. Então ele pensou, bom, nada mais justo do que cortar um outro pedaço, ainda vai continuar sendo uma cruz. Cortou mais um pedaço da cruz e seguiu o seu caminho. De repente, ele se deparou com um grande abismo, e lá por baixo desse abismo passava um rio bastante turbulento. Ele notou que as outras pessoas que estavam fazendo esse caminho usavam agora a cruz que eles trouxeram para fazer essa transposição. Por meio da cruz, eles conseguiam transpor esse obstáculo. Porém, quando ele olhou para sua cruz, agora ela não cabia mais em nenhuma das posições mais óbvias para se atravessar aquele abismo. Mas ele resolveu insistir e ele conseguiu achar uma região ali que ele conseguiu aparentemente encaixar aquela cruz. Ele achou ali dois pontos de apoio para colocar aquela cruz. Apoiou aquela cruz e ele imaginou que aqueles pontos de apoio fossem uma fundação sólida para aquela cruz. Mas quando ele foi atravessar, o que ele estava usando ali não era um terreno sólido, não era uma fundação sólida, ele precisava de um comprimento maior para aquela cruz poder cumprir o seu papel de ponte ali. Então, ele caiu no abismo. O que a gente observa aqui nessa parábola? Pode refletir e ter outras ideias também. Eu vou fazer algumas observações aqui que eu acho interessantes. Bom, primeiro, nós temos um plano de Deus para nós, e quando nós julgamos por nós mesmos, esses planos de Deus para nós parecem não serem justos, parecem serem desconfortáveis. Parece que isso que Deus nos deu não é confortável, não faz sentido. Bom, então, o que a gente costuma fazer é: eu preciso de Deus, eu quero Deus, porém eu vou fazer um pouquinho diferente, vou modificar um pouquinho esse plano aqui de Deus para mim. Vai continuar sendo o plano de Deus. Então você vai fazendo mudanças aí na teologia. Você mesmo vai mudando. E você diz, não, isso daqui se encaixa melhor comigo. Eu preciso buscar uma ideologia que se encaixe comigo. E você vai fazendo mudanças nesses planos. Só que esses planos foram dados com um propósito. E agora, da forma que você deixou, tá? Da forma que você construiu a sua vida, isso, ou seja, os seus novos planos, agora a sua adaptação dos planos divinos, agora não cumpre mais o papel, não são mais esse caminho que fazem a ponte sobre esse abismo. Bom, finalizando com isso, eu abro agora para participação de vocês. Se alguém tiver algum comentário para fazer, alguma pergunta, quiser discordar de alguma coisa também, fique à vontade. Agora é o momento. Tem essa parte que, para o ímpio, né, a glória de Deus seria um fogo consumidor.
Dá a impressão que a pessoa é uma palha, né? E ela é consumida ali com um fogo, não é? Fiquei pensando nisso depois, que a gente, é, essa preparação que a gente faz, né, para a gente conseguir modificar, para a gente poder conseguir ficar ali, né, na presença, na santa presença, né? Fechado, Rodolfo. Exatamente, Fabiola. O que a gente pode é só imaginar sobre a grandeza de Deus. Deus é infinitamente grande. E o que, que nós somos sem Deus? Não sobra nada. Tá? Deus, sem eu, sem você, sem a humanidade, continua sendo Deus. Então nós somos extremamente pequenos. E separados de Deus, como estamos separados aí devido ao pecado, não, não é possível colocar aí os dois no mesmo lugar, colocar o pecador e toda a glória de Deus, que consequentemente o pecador com essa natureza vai ser consumido. Mas existe aí o plano da redenção. É isso é que permite essa religação. Então, por meio de Cristo, nós podemos ainda acessar essa graça, podemos acessar a presença de Deus. Aí um dia, se Deus quiser, a gente vai estar na presença de Deus, não vamos ser consumidos, vamos contemplar a glória de Deus ali com bastante alegria. Amém. Só pegar esse gancho da Fabiola e da resposta do Rodolfo, não tem como Deus conviver com o pecado. É por isso que, né, quando ele surge lá no céu, Deus dá a oportunidade, mas chega um momento de tomada de decisão final que Lúcifer precisou ser expulso. E aí o problema veio para a Terra, né? Mesma coisa, Adão e Eva. Eles pecam, Deus vai no final do jardim e diz, né? E Adão, o que que aconteceu, tal, como se Deus não soubesse, mas para dar oportunidade e mostrar misericórdia para com ele. Então, mas aí chega um momento que é natural do ser humano desconectado de Deus, ou pecador, e todos nós somos assim, é natural nós nos afastarmos de Deus, né? Como o livro fala, não temos, e o Rodolfo reforçou também, não temos alegria na santidade, a gente procura se esconder de Deus. E é o que Paulo falou lá em Romanos 7, que o Rodolfo leu, né? O bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, esse eu faço, porque a nossa natureza é essa. E o Rodolfo começou falando sobre, né, a gente vê o mal no mundo, se a gente olha para nós, a gente vê o mal em nós, né? Assim, aquele sentimento que surge, aquela quando alguma coisa pisa na bola, alguém pisa na bola com a gente, o natural é o quê? Né? É surgir esse tipo de sentimento, não de tentar entender o outro. Então, é impossível Deus conviver com o pecado. E aí, óbvio que ele é misericordioso, mas vai chegar um momento que ele vai ter que encerrar o pecado, ele vai ter que dar um fim no pecado. E graças a Deus ele vai fazer isso. E aí é que é o problema, né? Aqueles que não estiverem agarrados nele, mas agarrados ao pecado, esses vão ser consumidos como o pecado, né? Ô, Rodolfo, Fábio, pode falar, senhor. quer falar pra falar, Roberto? Não, só no gancho desse que o Fábio falou, essa é uma das últimas frases, né? Que ele fala: esforcemo-nos por apreciar o valor, o empenho e energia do céu, né? Em resgatar a gente. Isso ali é refletindo o fundamento de toda a lei de Deus, que é o amor. Então, Deus, apesar do homem escolher se distanciar de Deus, ele investiu tanto a ponto de enviar seu filho, né, a ponto de se fazer homem, a ponto de se fazer humano. Então, para ter noção, né, Deus tinha toda a sua grandeza, toda a sua glória, e ele escolheu abrir mão disso para vir aqui, nascer como humano, Jesus, para fazer essa ligação, né? Então, tudo isso daí foi esforço de Deus para nos religar a Ele. Já qualquer esforço que a gente faça é impossível, a nossa natureza vai continuar sendo pecaminosa.
não vai mudar nada. Rodolfo, quando você fala que não vai mudar nada, você não acha que essa construção diária de conhecimento, de relacionamento com Deus é, é em vão? Porque você está falando que você não vai valer nada? O que eu quero dizer é que qualquer esforço que seja só nosso não vai mudar nada, tá? O que a gente precisa é aceitar o trabalho que é feito por Deus, tá? A gente precisa aceitar o trabalho de Cristo. E aí sim. Então, isso não é Com uma... essa, e é essa relação que a gente vai criando, não é? Essa conexão vai se Exatamente, refazendo, né? exatamente, exatamente, né? Então, o Perfeito. caminho aí está em ir aceitando essa vontade de Deus para nós, tá? A gente vai se aproximando cada vez mais de Deus. Agora, Sem o que querer dar fica claro... jeitinho. Isso, exato. Olha, eu tô passando um momento que, assim, tá sendo maravilhoso, sobre a história lá da cruz que você falou, da parábola. A vida, assim, virada, toda bagunçada, mas, assim, com uma paz no coração, sabe? Todo dia entregando, confiando, descansando. Eu acho que essa faz a diferença, né? E toda vez eu fico pensando, se Jó, aonde ele chegou, ele conseguiu entregar, né? O que eu estou passando é pequeno, mas é muito interessante, é muito bom, eu conseguir ver essa paz que está dentro de mim, sabe? Nessa entrega. É demais mesmo quando você tenta viver isso, sabe? Viver mesmo diariamente, vendo cada problema, cada situação e fala, não, essa batalha é sua, a vontade é sua e eu aceito. Te dá paz. Não resolve o problema, mas te dá paz. Né? Confiando que vai acontecer lá na frente, que ele quer o melhor, né? É, Exatamente. Acho que Desculpa, Rodolfo, pode falar. não, pode continuar, Mirella, depois eu falo. Eu acho que essa transformação nossa é diária, porque quanto mais a gente busca estar diante de Deus, mais você tem essa paz que excede todo entendimento. Porque na palavra de Deus fala, né, que no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. É como diz no Salmo também, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Jesus nunca disse que nós não vamos ter aflições. Nunca disse isso, né? Mas o que nós precisamos mesmo nos colocar diante de Deus, né? Para todos os problemas, porque o dia a dia é isso aí. Nós temos problemas, e se você não tem Jesus, aí fica muito mais difícil. Porque aí você sempre tá com aquela coisa, né? Aquela ansiedade, aquela coisa. E quando a gente tem Jesus, você entrega, ora e faça. Jesus, eu fiz minha parte, agora é contigo. Você tem uma hora que a gente não consegue, pela força do nosso braço. É só com ele, é só oração. E Bíblia. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais fica claro isso, sabe? Mirela, você acha mesmo que você simplesmente fala assim, ó, agora é contigo, cara? Ó, Só tem isso? situação. Não, Ó, não é Mirela, só isso, mas eu ó, acho assim que a gente vai Ô, Sil, você aprendendo. fala assim, toma que o filho é teu. Porque Vamos assim, lá. Sil, é difícil, entendeu? Mas eu vou te falar uma coisa. Eu já tentei várias vezes resolver com a força do meu braço, dando uma ajudinha para Deus, e nenhuma das vezes funcionou. E eu sou uma pessoa sempre fui muito intensa nas minhas coisas. Eu gosto de tudo muito certinho. Só que tem hora que a gente não consegue fazer o certinho. pois é, E às vezes a gente. mas aí é a história de cortar a cruz, né? Vai cortando um pedacinho aqui, né, não? Pois é, então, é isso, né? E aí a gente aprende. Vai aprendendo, por bem ou por mal. Olha, a Silvana complementou muito bem o que a Mirella estava dizendo. Nada do que a Mirella disse está errado ali, está tudo certo, né? Agora, o que acontece? A gente vai continuar com essa natureza pecaminosa. Não é porque você Sim, encontrou Jesus que você foi convencido daquilo que a sua natureza vai mudar.
Quanto mais Exatamente. próximo de Deus, mais você vai aceitar a vontade dele, mais você vai ficar parecido com ele. Mas ainda que Isso. você está nesse mundo, você ainda tem essa natureza pecaminosa. Ao final do plano da redenção termina com quando nós formos resgatados desse mundo, quando Deus nos transformar. Aí sim, quando nós formos para o céu, Tanto é que receberemos um quanto novo. mais discernimento a gente tem, você peca e vai lá, fala, ai, Jesus, me perdoa na hora, assim, sabe? Porque é difícil, a gente peca todo dia. Não tem jeito. Exato, exato, né? E muitas coisas a gente luta para tentar aceitar, que a gente você toma conhecimento de algo que é da vontade de Deus para você. Mas muitas vezes você não consegue aceitar aquilo ali, você fica lutando e não consegue aceitar, né? Enquanto você está lutando, você está se aproximando de Deus, tá? Então você luta, luta, cai no pecado. Enquanto você está lutando, você está caminhando na direção de Deus. Enquanto você está caminhando na direção de Deus, não importa quão distante você esteja dele, você está no caminho a Cristo, você está salvo, tá? O importante é isso, o importante é você caminhar nessa direção. Eu queria falar só, fazer um comentário sobre a parábola que você falou, Rodolfo, essa parábola do Uhum, final, quando ele estava tirando os pedaços da cruz, é o nosso livre-arbítrio, né? Deus permite porque Deus, ele dá liberdade para a gente fazer o que a gente quiser, independente do que a gente vai fazer. Então, o caminho que a gente vai tomar depende da gente, né? exato. Porque essa parábola eu acho uma parábola muito legalzinha, tem várias animações dela aí, se você procurar no YouTube e tal. É, é uma parábola já antiga aí que ninguém sabe a origem dela, mas ela ilustra muito bem aí o caminho de uma pessoa que conheceu a Cristo e que ainda assim que aceitou a Cristo, entendeu que aquele é o caminho, mas que ele resolveu colocar algo da sua própria vontade ali, tá? Então, não basta você assumir, não basta você reconhecer que o caminho é isso, não basta você reconhecer que Deus existe, que a lei dele é perfeita, você precisa sim se entregar a Deus, você precisa aceitar a vontade de Deus para você, tá? É, um ateu ou um cristão podem estar igualmente perdidos, né? Eu posso acreditar em Deus, mas eu posso ir lá e distorcer o plano de Deus de acordo com a minha vontade, tá? Distorcer, dizer, colocar a minha própria vontade no lugar da vontade de Deus. E é isso que acontece muitas vezes, tá? E isso às vezes causa grandes desastres até no meio do próprio cristianismo, né? A gente vê situações ter consequências graves por causa de algumas coisas que o ser humano acaba pegando para si, colocando a sua vontade na frente da vontade de Deus. É uma coisa que a gente precisa ter bastante cuidado. A Mirella falou da entrega, né? E me veio provar e vede, porque no começo, muitas coisas eu falava, tá bom, senhor, o senhor quer que eu faça isso, o senhor então arruma isso, né, para mim. E eu começava a entregar, e depois, quando eu ia ver, eu falava, gente, como que ele fez? Nem tinha percebido, mas aquilo já estava feito. Tem muitas coisas essa frase provar e ver, ela é muito marcante para mim, porque muitas vezes eu me peguei e falar, tá, se o senhor quer que eu faça isso, o sábado é um deles. Eu falei, se o senhor quer que eu guarde o sábado, o senhor dá um jeito aí na minha vida, porque eu não sei fazer isso, eu não sei. E aí eu olho hoje e eu falo, gente, eu não tô trabalhando de sábado. E aí eu falo assim, como é que aconteceu isso? Eu não sei. Eu sei que eu seguir a direção, sabe? E eu falei, se ele quer isso mesmo, Deus vai arrumar um caminho para mim, mas eu não sei explicar como que isso aconteceu, assim, eu achava impossível. E tão rápido eu saí daquela situação, eu falei, então, assim, esse provar e ver, né? E isso foi muito marcante para mim, quando você entrega mesmo e fala, tá bom, então eu vou, mas não, isso não é fácil, não. Mas quando você vê, eu sempre tomo susto. Que eu falo, nossa, o que aconteceu? E aí eu sei que foi Deus, porque não fui eu, né? Mas é muito interessante essa entrega e falar, tá bom. É muito legal.
Não sei quem. Vocês têm muita história ainda, né? Que eu tô assim meio deslumbrada ainda, mas eu acho que todo mundo tem um monte de história aí, né? Maior que a minha. Não, é assim mesmo, exatamente isso. Agora, Fabiola, a gente vê você falando assim e tal, isso parece demais, né? Muitas pessoas veem testemunhos assim e ficam muito encantados quando estão aí no início conhecendo Jesus, porém, isso é muito mais profundo e muito mais, digamos, difícil de você aplicar na sua vida do que você pensa que é quando você ouve uma pessoa falando, porque você tem que entender que você precisa aceitar qual vai ser a vontade de Deus mesmo. Isso é que é difícil, né? Porque às vezes eu tenho na minha cabeça algo e para mim aquilo lá tem que ser a vontade de Deus, né? Tem até uma música que eu acho a música cristã contemporânea uma das melhores do ponto de vista teológico aí, que é IC do Jefferson Pilar. Se vocês, tarefa de casa para vocês aí, procurem aí, acho que deve ter o videoclipe no YouTube e tal. Ele diz lá: e se o mar não abrir? E se, e se o milagre que você está esperando não acontecer? Então, quando você está pedindo algo para Deus, você precisa aceitar qual que vai ser a vontade dele. E quando você está pedindo corretamente, ou seja, de acordo com a vontade dele, aí você precisa confiar de forma muito ampla, porque é isso que a Fabiola colocou, tá? Vai ser feito o que é melhor para você. Que às vezes é com dor, né? Às vezes é Sim, com dor. E aí é exatamente. duro, E né? isso que é o difícil, né? Por isso que a gente luta em querer dizer para Deus, olha, a sua vontade é essa, né? Mas não, ele que sabe da vontade dele, né? E ele já escreveu a nossa história, ou seja, ele sabe o que que ele quer que nós tenhamos no final. Pode ser que para chegar lá eu precise passar por situações difíceis, né? Pode ser que o caminho não seja aparentemente tão fácil, mas a nossa esperança é que isso vá ser compensado. Acho que é igual na historinha, né? É duro carregar, mas vai ter aquela hora lá que você vai precisar passar, né? Exatamente. Mas é duro caminhar carregando, né? Uhum. Aí que está um elemento do cristianismo que a gente vai ver nos próximos capítulos, que é a fé. Aí que está o segredo da coisa. É fácil falar, viver bem complexo, mas é dar o tal do passo da fé, né? Quando Deus pediu lá para os israelitas, quando eles saíram lá do Egito, né? Chegaram num ponto ali que tinha o Mar Vermelho na frente, montanha de um lado, montanha do outro, o exército faraó atrás. Aí eles começaram a reclamar. Mas, poxa, Senhor, para Moisés, né? Deus tirou a gente de lá para a gente morrer aqui, dessa forma. O que que Deus falou para Moisés? Moisés, fala para o povo caminhar. E o mar não abriu antes deles caminharem. Quando eles caminharam, o mar abriu. Então aí está dentro da nossa caminhada com Deus o exercício da fé. Mas eu só consigo exercitar essa fé quando eu conheço esse Deus. E aí é o primeiro estudo que a gente fez, que ele é um Deus de amor, que ele tem, e o capítulo 2, se vocês verem lá no finalzinho dele, fala que todos os recursos do céu foram colocados à disposição do ser humano pecador. Todos. A divindade foi colocada à disposição do ser humano pecador. A divindade é um como nós hoje, um ser humano. Jesus incorporou natureza humana para dar solução para o pecado, né? Então, aí está o exercício da fé, porque o pecado, como a imagem que o Rodolfo colocou lá na abertura, é bem aquilo ali mesmo. O pecado é um abismo intransponível, um negócio infinito, tão infinito quanto, né, que é só Deus pode resolver. Então, dentro desse processo de solução, entra o elemento fé, né? Mas aí um último ponto. A nossa fé nunca é irracional. Ela nunca é assim. Deus sempre dá alguns elementos para que eu consiga me apoiar. Exemplo de Jesus. Jesus fez essas perguntas lá quando ele estava no Getsemane. Ele orou dessa forma: Senhor, o plano é esse mesmo? Se possível, passa de mim esse cálice. Se for tiver um outro, eu prefiro, porque eu não vou aguentar. Ele achava que ele não ia aguentar. E Deus não respondeu a oração dele da forma como ele pediu. Mas ele disse: Mas faça-se a tua vontade. Então, ele dá o passo da fé, mas apoiado aonde? Nas inúmeras manifestações do cuidado e da aprovação de Deus para o ministério dele. Provavelmente ele deve ter se lembrado lá do batismo, que ele ouve, né, o céu aberto, todos os milagres que ele fez e por aí vai. Mas mesmo ele precisou do passo da fé. Imagina a gente, né?
Mais algum ponto, alguma dúvida? Eu acho que Bem boa o mais discussão. importante, eu acho que o mais importante, Fá, que nem você estava falando, eu acho que mesmo as pequenas coisas e as grandes coisas, a gente tem que ficar maravilhada todas as vezes. Não se acostumar nunca, que ele está ali todo dia, de manhã, à tarde, à noite, no estacionar do carro, arrumar uma vaga, no dinheiro que você precisa para pagar uma conta, uma pessoa que você precisava muito apareceu no teu dia, né? Eu amo isso. Amo. E para, não sei, os apóstolos também, eles tinham o Espírito Santo para passar por tudo também, né? Porque como que eles aguentariam, né? Eu acho que é isso, né? A gente não está sozinho nessa, esse é o ponto. Né? A Sil até fez a provocação lá. É mesmo, viu, Ju? É jogar a bola para ele. Aonde eu não tenho, eu posso ir até um ponto. Daí para frente é o passo da fé. E o passo da fé é justamente jogar a bola para ele. Eu não sei se o mar vai abrir, mas eu vou botar o pé. E pode ser que ele não abra. Pode ser que os planos de Deus sejam outros. Pode ser que a fornalha, lá como fala a música, que eu seja jogado na fornalha e eu sobreviva, como aconteceu com inúmeros mártires. Mas a promessa é essa: Deus tem planos muito superiores aos nossos e a gente não tem a visão total nesse mundo. É como o livro de Jó, tem propósitos maiores aí, né? Então cabe a mim dar o passo da fé. E Jesus vivia assim. A gente acha que Jesus tinha um script, né? Ele acordava e Deus mostrava para ele, ó, você vai para cá, para lá, vai falar com tal pessoa. Não, ele ia levando a vida. Ele acordava e a comunhão dele era tal com Deus que ele sabia para onde ele tinha que ir. Quando ele encontrava alguém, ele sabia como ele tinha que falar, o que ele tinha que se relacionar. Esse é o máximo, né, da comunhão, de agir de acordo com a vontade de Deus. A gente não consegue nesse mundo chegar próximo disso, mas com os nossos erros e acertos, é esse o caminho que dá. A gente vai pela fé e Deus vai mostrando, vai abrindo os caminhos. Ou não, né? Mais alguém? Discussão, essa é a parte prática. A gente quer deixar bem mais tempo para a gente tirar dúvidas e conversar, porque senão é tudo meio corridão, né? E aí essa que é a parte legal, que é a prática da coisa, e cada um vai trazendo a sua prática, a sua experiência, né? Isso ajuda muito a todos, né? Então, eu acho que isso tudo que vocês estão falando aí, perfeito, mas como você falou, né, Rodolfo? Como é que eu vou saber o que é a vontade dele, né? A gente sempre tem, né? Essa sabedoria. Você lembra o Salmo que tem um salmista, que é o Salomão, né? Que ele fala que nada vale a pena, lembra? Pesado para burro, que Eclesiastes. Eclesiastes, tudo é vaidade. tudo é vaidade. Se eu trabalhar, ele tive mulheres, é bom, ter mulheres é bom, não ter mulheres também não é bom, trabalhar é bom, lembra? Aquele salmo lá? Mas no fim, o que ele fala? Aproveita a vida, não é não? Ou não? Mas ele diz também, especialmente, ele deixa claro o que que é aproveitar a vida, tá? E o que é, E como é que você vê isso? então, aproveitar a vida é justamente colocar-se, no meu ponto de vista, é colocar-se ao lado do bem, ao lado de Deus. Então, ali eu vou estar aproveitando. Que uma vez, é interessante que enquanto a gente está desse lado, você tem toda a liberdade de ir para um outro lado, de fazer uma outra coisa. Agora, quando você fez, por exemplo, uma relação com abuso de drogas, por exemplo, tem toda a minha liberdade para começar a utilizar drogas. Agora, depois que eu comecei a utilizar, eu posso estar viciado, agora já não tenho mais aquela liberdade para parar. Então, para mim, Salomão ali ele vai muito nesse sentido, de que você deve aproveitar, e o aproveitar aí está nesse sentido também, de se você pode, se você tem a liberdade para fazer ou não fazer alguma coisa, preste atenção, se aquilo lá que você está fazendo não é algo que vai te escravizar lá, que vai, na verdade, tirar a sua liberdade, tá?
Então, às vezes a gente não conhece o que é a nossa liberdade. Aliás, não é que a gente não conheça, mas a gente não para raciocinar nisso. Em que ponto que nós vamos estar livres mesmo e em que ponto que nós vamos nos prender, nos amarrar a alguma coisa que vai nos prejudicar, tá? A gente consegue aproveitar muito mais a vida quando a gente se abstém de algumas coisas, tá, do que quando a gente escolhe, opta por fazer, por tomar uma atitude de fazer algo por qual estou livre para fazer. Posso fazer ou não fazer, tá? Mas uma vez que eu tomo a escolha de fazer alguma dessas coisas, eu vou ficar amarrado naquilo e agora eu estou, na verdade, perdendo a minha liberdade ali, ao invés de a liberdade que antes eu tinha, quando eu podia escolher entre fazer ou não fazer, tá? Então, isso é que eu acho que a gente deve sempre pensar, sempre ter em mente quando eu estou querendo pensar em aproveitar, tirar o melhor proveito da vida, tá? De que forma que eu posso estar tirando esse melhor proveito? Às vezes é se abstendo de fazer alguma coisa para não ficar preso lá e continuar podendo aproveitar outras oportunidades da vida. Não sei se foi possível. Eu culpo o Marlboro, as propagandas do Marlboro que eu fumo até hoje, por causa, eu era pequena, tinha aquelas propagandas maravilhosas. Eu falo que não É, foi é feita opção para minha, isso. sabe? É feita para isso mesmo. Não é Pois não, é. Mas Fábio? né, feita para isso mesmo, né, Sil? Para engajar. Mas deixa eu pegar um É, ponto, acho que é muito, muito bom que você colocou, Sil, porque numa visão, é, vamos dizer, mais rápida do livro de Eclesiastes, que é onde Salomão fala sobre isso, dá essa impressão mesmo. Que ele fala, ele começa assim, ó: tudo é vaidade, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, sendo que tudo é fadiga debaixo do sol. Ele começa assim, mas tem que entender que momento da vida ele está e qual era a experiência dele. Aqui era o final da vida dele, já era um homem idoso, que fez um monte, que começou a vida com uma relação com Deus extremamente boa. Deus se manifesta visivelmente quando ele ora no templo, lá tal, na dedicação do templo. Que depois ele se afasta de Deus. E ele se afasta de Deus a um ponto, mas a um ponto de cometer atrocidades, assim, de oferecer os filhos, né, em sacrifício a divindades pagãs e tudo mais. Mas num momento da história dele, na velhice, Deus resgata ele. Quer dizer, Deus nunca parou de falar ao coração dele. Ele que se afastou de Deus. Mas em algum momento ele volta a Deus. E nesse momento de volta a Deus, ele olha para trás e vê a loucura que ele fez, aí ele escreve Eclesiastes. Então, o que ele diz? Tudo é vaidade mesmo, né? Ele tem um ponto que ele fala: tudo que os meus olhos quiseram, as minhas mãos quiseram, eu fiz. Ele tinha condição, foi o cara mais rico, talvez, que existiu na face dessa terra. A gente não tem noção da riqueza que ele tinha. Então ele não poupava tudo o que ele queria, ele conseguia, ele obtinha. Mas ele percebeu que tudo isso sem um componente, aí é vaidade. E aí é como ele termina o livro. Então ele começa mostrando esse estado mais melancólico, tal, porque falta esse componente. Mas no final ele traz o componente, se vocês quiserem ver, ó, no último capítulo, capítulo 12, versos 13 e 14. Aí ele termina o livro assim: de tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas, sejam boas ou más. E um pouquinho antes, no começo do 12, ele dá mais um conselho. Ele fala assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, nos quais dirás não tenho prazer neles. Então ele fala: a minha vida, de tudo que eu aprendi na minha vida, o resumo é esse. O segredo da felicidade, de você não ter essa sensação que você está correndo atrás do vento, apesar de fazer um monte de coisa legal e boa, aproveitando a vida, eu cheguei no final dela e percebi que eu não aproveitei a vida. O resumo é: você só vai aproveitar a vida quando você temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E tente fazer isso quando você é moço, porque aí você vai ter muito mais tempo para aproveitar a vida de forma plena, como a Roberta falou, mesmo com os problemas, né? Com paz de espírito, com alegria. Paz de espírito, gente, é um negócio hoje sumiu do mundo. Está todo mundo ansioso, está todo mundo desembestado, socioemocionalmente, né, desregulado aí. Então, paz de espírito é um negócio, até olhando, né, o que está acontecendo ao redor, é um negócio que hoje tá caro para a gente conseguir. Então, é essa a ideia dele, viu, Sil? Ele faz uma provocação no começo: aproveite a vida, só que tome um cuidado, não faça como eu fiz, porque senão você vai ficar correndo atrás do vento. Teme a Deus e guarde seus mandamentos, sua vida vai ser diferente.
É o O que que ele que eu fala. acho muito legal aí, o Salomão aí, a gente vê que ele é o primeiro, talvez o primeiro autor existencialista. Tá? E o que que é legal? O legal é que ele conclui a filosofia dele. Tá? Agora, se você pega todos os outros aí, Nietzsche, Sartre e tudo, eles não conseguiram concluir. Terminou a vida ali, eles não tinham encontrado o que eles estavam buscando fazer. Né? Nietzsche começou a desconstruir tudo para construir alguma coisa depois e não conseguiu construir nada. E foi tipo assim, agora me deixa morrer em paz. Né? Ele não conseguiu terminar a sua filosofia. Já o Salomão, ele dá essa conclusão, ele tem uma conclusão no livro dele. Né? Isso é legal. Ô, Rodolfo, e será que a diferença não está por causa de Deus? Desculpa, Roberto, eu não ouvi direito. Será que a diferença não está por causa de Deus? Só o Salomão tem finalizado Com isso e certeza, eles não, com certeza. né? Com Esse certeza é a o diferença segredo. está aí mesmo. É que, assim, a filosofia que os outros iniciaram ali, eu não acredito que ela seja possível de ser concluída, que ela seja possível de ter uma conclusão que seja prática. Ela vai se autodestruir pela própria lógica. Então você começa ali, por exemplo, vários existencialistas aí que partem também, colocam, depositam tudo em cima dessa, de que não existe uma verdade absoluta. Tá? Só que a própria lógica já quebra isso. Então você não consegue sustentar perante a lógica isso muito tempo. Então você vai influenciar várias coisas, muito do que você disse, do que você construiu ali pode ser aplicável a algumas coisas, mas você não vai conseguir fechar. Já Salomão, ele foi guiado por Deus. Então o que ele estava colocando ali é exatamente algo que já estava escrito lá desde o princípio, desde a fundação do mundo. Né? Na verdade, o que ele estava colocando ali são conselhos acerca de como você viver nesse mundo de pecado, tendo em vista o plano da redenção. Afinal das contas, é isso. E sabe o que eu acho legal, Rodolfo? Assim, por isso que chama muita atenção esse salmo, porque se você parar pra pensar assim, o que ele pediu? Lembra? Ele podia pedir, né? Ele pediu Exato, sabedoria. Foi exatamente. essa palavra que ele pediu. É, E aí eu fico pensando, será que o oposto de sabedoria é ignorância? Né? Essa é uma questão que eu queria jogar para vocês aí. olha, a ignorância às vezes é uma bênção. Depende em relação ao que você é ignorante. Já ouviu alguém falar isso? A ignorância é uma bênção? Né? Quando a gente pensa em ignorância, se a gente for pensar em relação a todo o conhecimento, tem coisas que é melhor você não conhecer, né? Agora, é, a escolha aí pela sabedoria é bem diferente de capacidade intelectual. Tá? Sabedoria diz mais respeito a você conseguir aplicar bem a sua capacidade intelectual. Tá? Então, não é só tomar conhecimento. Quando a gente pensa em ignorância, a gente está ligando aí só com não tomar conhecimento de alguma coisa ou tomar conhecimento de alguma coisa. Né? Sei lá, talvez o oposto ali case mais com tolice, né, com o tolo e o sábio, ao invés do ignorante aí e o sábio. Né? Então, o tolo é que, tendo uma ideia, estando ela certa ou errada, sendo fácil de racionalizar sobre ela, ele não vai racionalizar, ele vai assumir que aquilo dali é o que ele deve fazer. Né? Então, tá aí a tolice, a diferença entre a sabedoria. Né? Sabedoria, você vai conseguir racionalizar sobre isso. Eu não sei se está bem preciso isso que eu estou falando, mas eu enxergo por esse caminho aí. Mas olha que legal, você conectou bem o Sil, porque o próprio Salomão ele define o que é sabedoria, só que não em Eclesiastes, lá em Provérbios. Isso. Provérbios 2:5. Olha o que ele fala. Então entenderás o temor do Senhor, perdão, 1:7, 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Se conecta com o que a gente viu agora. Teme a Deus e guarde seus mandamentos, que é o resumo de tudo. Então, viver com sabedoria ou sabedoria é aquela pessoa que vive conectada a Deus, que tem o temor de Deus. Temor não se de medo, mas de respeito, de que coloca Deus na sua vida em primeiro lugar. E aí independe de instrução, de classe social, né, não é sinônimo de inteligência. Tem muita gente inteligente que não é sábio, né? Só faz escolha errada na vida. Então,
eu vejo por aí que sabedoria é o temor do Senhor, né? Que é essa entronização de Deus na nossa vida. Isso nos ajuda a tomar decisões mais acertadas, nos ajuda a entender a vontade de Deus e a gente bater menos a cabeça, e nos ajuda a ter mais paz de espírito e a sofrer menos. Sofrer, não vamos sofrer, acho que a Mirella falou, né? De nenhum momento a Bíblia dá essa conotação de que a gente não vai ter sofrimento, mas pode sofrer menos. Isso é ser sábio, né? Você aprender com as experiências dos outros. E o que é a Bíblia? A experiência de vários outros que passaram, que estão aqui relatadas para nossa viver, para o nosso viver melhor, né? Posso compartilhar uma coisa? Boa noite, todo mundo. Silvana, eu sempre tive também muita reticência nessa questão de conseguir entender dessa forma, porque para mim também sempre foi nesse sentido, de olhar e falar, poxa, mas se eu estou fazendo tal coisa, de certa forma comparando, mas fulano matou. Poxa, só, sei lá, pisei numa formiga. E quando a gente pensa no pecado, não existe essa proporção de menor e maior, tanto que foram 15 anos estudando até eu tomar a decisão de batizar. E isso é uma coisa que fica batendo muito em mim. Por quê? Eu falo que eu tenho uma personalidade de tentar, mesmo com desafios, olhar de forma positiva, como um aprendizado de tudo, né? E aí Deus falou: bom, então já que você está querendo bater bastante a cabeça, eu vou te mostrar de uma forma que você vai entender. Foi quando eu comecei a ter vários desafios com meu filho. Então, assim, eu acho que o amor de mãe, de pai, ele é um pedacinho assim do amor de Deus para nós. Então, quando o filho desafia ou alguém que você ama desafia, você para de amar? Não. Por vezes eu ouvi das pessoas assim, não, mas deixa. E lá no fundo, assim, é um amor tão gigante que não tem como você deixar. Você se anula certas vezes para dar a mão e tentar falar, não, tô aqui por você. E em várias situações eu olhava e falava, meu Deus, agora eu tô conseguindo entender esse amor, só um pedacinho que o Senhor tem por mim, entende? E é só um pedacinho e começar a fazer escolhas e entender, inclusive, essa nossa essência pecaminosa, no sentido de se alguém pisa no seu pé, você fala, vou pisar também. Só que aí, se alguém que você ama muito, você até não pisa, mas aí você morde o dente, assim, sabe? Então a gente sempre tem algo nesse sentido. E Deus vai mostrando de cada forma para cada um quando a gente se abre a essas experiências, quando a gente permite que Ele faça. Aí depois do batismo, minha família, eu venho de uma mistura de várias coisas, igreja católica, espírita, evangélico, tudo. E a gente comia de tudo. Falei, meu Deus, tem coisas que poxa, tá ali, né, que não é para comer, mas poxa, eu gosto tanto, comi, será que, né? E Deus vai transformando isso, que tem coisas que você não tem mais vontade. Que tem horas que você olha e fala, nossa, não faz mais sentido. E esse não faz mais sentido não é por mim, porque se eu pudesse eu ia comer, né? A Ellen anterior, mas porque quando eu me renovei nessa questão do batismo, e me deixei ser guiada por ele, ele vai transformando. E cada dia é uma mudança nova. Exatamente, Ellen. Isso. É o novo nascimento, que ele se renova todos os dias. Todos os É isso aí. dias. E é por isso que o termo, a metáfora é essa mesmo. A gente renasce com outros propósitos, com outros objetivos. Vamos continuar pecador, com as tendências e tal, mas Deus vai nos aproximando mais de Jesus, né? E aí é o dia a dia mesmo. E aí cada um tem as suas lutas, né? Dentro E a desse sua processo. cruz, né? Exatamente. Se a gente corta o pedaço ou não. Vai, vamos levar carregando, Exatamente. vamos indo, rindo e indo. Bom, acho que é isso. Se alguém tiver mais algum comentário ainda. Os 5 minutinhos. Olha como foi legal, que teve bastante tempo para conversar, né? É, Gostei muito desse formato. Acho que a gente consegue desenvolver, elaborar um pouco mais do que vocês conseguem sucintar, né? Muito Exatamente. obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Eu nada. brinco, mas é sério, viu?
assim mesmo. Sou da E acho que é mesma legal essência, viu, isso, né? Silvana? E eu acho que é legal isso, né? Cada um trazer a sua visão, né? E o seu desafio, porque isso um ajuda o outro, né? Olha aí, né? O testemunho da Fabíola, depois da Roberto, da Ellen, ou da Silvana, e assim a gente vai um meio que fortalecendo o outro, entendendo, poxa, não sou só eu, né, que estou nos desafios aqui, né? Tá todo mundo no mesmo barco. Muito bom. Acho que vamos concluir. Vamos orar para a gente encerrar? Vamos orar, então. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de estudarmos mais a Sua palavra, de compartilharmos experiência, de aprendermos com entre nós, aprendermos em comunidade acerca de Ti. Perdoe, Senhor, nossos pecados, perdoe-nos toda vez que colocamos a nossa vontade em primeiro lugar e ajude-nos a termos discernimento para compreender e aceitar a Sua vontade para a nossa vida. Abençoe também a todos os nossos amigos, nossos familiares e ajude-nos, Senhor, em todas as dificuldades que nós encontramos em nossas vidas. Isso que nós lhe pedimos, também lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.